Bom dia, irmão. Estou mais uma vez aqui nesse momento que nós chamamos de Minutos com Deus. É um momento muito bom que nós compartilhamos a nossa fé em Jesus, compartilhamos experiências com Deus, momentos assim marcantes da nossa vida. E esses minutos com Deus têm me feito muito bem, têm feito muito bem a minha alma. Eu tenho certeza que você que gosta de ouvir, de ver os Minutos com Deus, você também tem se edificado bastante com as experiências dos irmãos. Nesse novo formato de Minutos com Deus, nós temos a oportunidade de, além das nossas experiências, mostrarmos aqueles hinos que nós gostamos, aquele hino que marcou muito a nossa vida, aquele cântico espiritual quer dizer, da nossa preferência, enfim, é assim. Eu, por exemplo, tenho muitos hinos do Inário que eu gosto. Eu gosto dos hinos do Inário. Também gosto dos hinos do coral, dos hinos que nós cantamos no coral, ou que eu ouço cantar em alguns corais de igrejas. E do Inário, por exemplo, eu gosto bastante, muito, muito mesmo, do hino 88. O hino 88 diz: Amavas-me, Senhor, ainda cintilante. Ou seja, quando Deus ainda estava criando o mundo, quando Deus estava ainda formando o mundo, Deus já me amava. Antes mesmo de eu nascer, a Bíblia diz que Deus me ama, Deus nos ama com amor eterno. Então, esse hino 88, ele diz assim: Amavas-me, Senhor, ainda cintilante. E no segundo verso ele diz: Amavas-me, Senhor, também quando imolado. No terceiro ele diz: Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito. E o último verso ele diz: E sempre me amarás, porque jamais o inferno ou o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! É sempre todo amor. Então são hinos assim que marcam a nossa vida pela beleza da música, principalmente pela letra, pela mensagem da letra. Também um outro hino que eu gosto muito, que é o 185, No Tempo em que o Meu Trabalho Acabar. Eu fico pensando assim, no tempo que o meu trabalho acabar aqui nesse mundo, eu estarei só glorificando a Deus, estarei gozando da presença do Senhor. Então esse hino tem uma letra muito forte e ele realmente é uma mensagem de estímulo, de consolo para nós, de esperança de futuro. Tem um outro hino também que eu gosto muito, que é o hino 313. Ele diz assim: Quem de Cristo ao lado hoje quer andar, quem quer ajudá-lo proclamar a sua mensagem? E por aí vai. É um hino muito lindo mesmo. Então, é assim, nós temos vários hinos que marcam a nossa vida. Tem um hino do coral que foi cantado na minha ordenação, lá na igreja do Riachuelo, e isso marcou muito a minha vida. E sempre que eu ouço este hino, eu me lembro do Joelzinho, que ao ouvir um cântico coral, um hino do coral, ele disse que quase chorou, até chorou. Então esse hino também me faz quase chorar, e às vezes até chorar. Esse hino diz assim: Meu bom pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias me junto a ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me, salvo ao teu lar. Esse hino, realmente, só de ler a letra eu já fico emocionado. Imagina, meus irmãos, ouvindo o coral cantar esse hino. Então, assim, nós temos muitos hinos que tocam a nossa alma, que alegram o nosso coração e que, sobretudo, glorificam a Deus, porque nós cantamos para glorificar o nome do Senhor. Então, só é assim. Mas, na verdade, eu quero citar um hino que eu considero que foi o hino em que Deus usou para tocar o meu coração
e a minha conversão. Por quê? Porque eu ainda era criança ainda, com os meus 6 para 7 anos, e eu não tinha nenhuma noção do que seria ser crente. Aliás, eu nem gostava, porque nós morávamos no interior, na roça, numa região de muitos italianos ao nosso redor, uma religião católica, uma cultura católica muito forte ao nosso redor, e os meus amiguinhos todos católicos me levavam para a igreja católica, e naquela época eu aprendi com eles que os crentes não eram de Deus, os crentes eram eram do diabo, assim, do trem ruim que eles falavam lá. Então, eu tinha fortemente na minha cabeça que ser crente não era uma coisa boa, ser crente era coisa do diabo. Apesar do meu avô ser da igreja presbiteriana e, e alguns da minha família serem da igreja, eu sempre achava, naquela época, que ser crente não era coisa de Deus. E tinha uma resistência muito forte aí para a igreja. E então, a minha tendência era, o meu sonho era ser batizado na igreja católica, ser crismado na igreja católica e seguir realmente a religião católica como forma de vida. Mas aí um dia eu estava no começozinho lá perto da minha cidade lá, e eu estava andando pela rua, não sei, mas acho que eu ia para algum lugar, enfim, para a casa de alguém. E eu então passei numa rua, me lembro até hoje, uma rua calma, arborizada, e tinha uma igreja batista, e no alto nós chamávamos de pratibanda, que é aquela fachada da igreja, assim. Lá no alto tinha um alto-falante, todos os domingos à tarde, eles colocavam, durante um bom tempo, eles colocavam hino ali para ser tocado, assim. Uma boa parte do lugar lá ouvia os hinos cantando. Então eu estava passando por ali, e então eles colocaram um hino quando eu estava passando, eu vi um hino que eles colocaram que dizia assim, o hino do nosso cenário é o 213. Deixa eu até ver aqui esse hino, porque ele é o hino que marcou a minha vida, ele realmente marcou, é o hino que eu chamo hino da minha conversão. Ele diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Esse livro falou muito profundamente no meu coração, mesmo criança, porque a gente sabe que criança não tem assim uma um grande entendimento sobre morte. Para ele, morte é uma coisa que não tem muito a ver com ele. Mas mesmo criança, aquele hino tocou meu coração quando diz assim: hoje, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então foi o hino que tocou muito o meu coração, e daquele dia em diante eu mudei totalmente, completamente a minha forma de pensar com relação aos crentes. E aí eu já comecei a querer ir para a igreja, comecei a querer frequentar a igreja junto com meu tio, que é o meu pai de criação. E ele me deu uma revistinha que contava a história da escada de Jacó, me lembro até hoje. E ele dizia assim para mim: olha, eu vou te dar essa revista porque você já sabe ler. E eu, com 7 anos, mesmo sem ter frequentado a escola, normalmente, como toda criança frequenta, eu aprendi a ler. E aí ele me deu aquela revista, e daí pronto, daí para frente eu nunca mais abandonei a Igreja do Senhor. Foi uma experiência que marcou muito a minha vida. E esse hino, então, é o hino que eu chamo de o hino da minha conversão, esse hino 213. Eu quero deixar esse versículo aqui com os irmãos, que está aqui no Salmo 101, que diz assim: cantarei a bondade do Senhor, ou cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente
ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Então, na verdade, quando eu canto, eu estou cantando a bondade de Deus e a justiça de Deus. Eu estou declarando que Deus é justo, que Ele mandou seu Filho para morrer na cruz por mim. E é uma forma, cantar é uma forma de anunciar o amor de Deus para as pessoas. Então, que Deus nos abençoe, que você também seja esse crente que gosta de cantar. Pense no hino que você goste e traga aqui também para compartilhar conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós. Amém.